Fluminense pode faturar valor milionário nesta terça-feira e tem muita coisa para falar do Flusão. Central Fluminense já aqui em Nova York, preparada para acompanhar o nosso tricolor na Copa do Mundo de Clubes. E tem entrevista do Martinelli ao lance, tem jornalista projetando a passagem do Fluminense no torneio, tem portal estrangeiro falando sobre o Rio de Janeiro e também, claro, o Flusão, tem entrevista de ex-craque do futebol falando sobre os clubes brasileiros. Tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui. Vou trazer as últimas informações do Flusão na Copa do Mundo de Clubes pra você. Então desde já te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar muito do Fluminense. Tá chegando a hora, é amanhã a estreia do Flusão na Copa do Mundo de Clubes. Vamos pegar já logo a pedreira, vamos pegar o Borussia Dortmund da Alemanha. Primeiro jogo do Flusão no grupo. Já começou o torneio, o Botafogo ontem jogou contra o Seattle, venceu, o Palmeiras empatou com o Porto. Hoje tem Flamengo contra o Esperance da Tunísia. A gente tá esperando, né? Não foi nem um trocadilho proposital, mas a gente tá esperando uma flamengada, aquela clássica que a gente já sabe, né? Uma vitória do time africano seria uma coisa linda de se ver. Mas o Flusão, além de tentar buscar a vitória contra o Borussia Dortmund no jogo de amanhã, né? Vamos buscar ali o imponderável. A gente sabe, né? Infelizmente que o favorito é o adversário, mas quem sabe o Fluminense não consegue aprontar nesse primeiro jogo, não consegue vencer o clube alemão. E para além, claro, né, da vitória ser uma coisa positiva dentro do grupo, colocaria o Fluminense muito próximo de se classificar em primeiro lugar, além de toda a moral de vencer um clube europeu. Tem milhões em jogo, a FIFA, vale lembrar, né? A FIFA tá pagando 2 milhões de dólares por vitória nessa fase de grupos. A gente sabe que o Fluminense é um clube que não vive uma situação financeira tão confortável, então esse dinheiro é sempre muito importante de se destacar e de se conquistar. Então cada vitória na fase de grupos da competição vale 2 milhões de dólares, algo ali em torno de 11 milhões de reais. No caso de empate, cada empate também na fase de grupos, cada clube ganha 1 milhão de dólares, né? O prêmio total de 2 milhões é dividido pelas duas equipes no caso desse empate. Então é algo muito importante para o Fluminense o jogo amanhã, não só dentro de campo, como financeiramente também. Uma oportunidade do Flusão é rechear também o seu caixa. E para além disso, né, focando agora na partida dentro de campo, ontem o Palmeiras jogou no MetLife Stadium, que é o estádio que o Fluminense vai jogar amanhã contra o Borussia Dortmund. E a questão do gramado do estádio é algo que preocupa. Teve uma declaração do Abel Ferreira, né, que ele brincou, falando que os gramados parecem que perseguem ele, né, que mais uma vez achou um pouco preocupante o gramado do estádio. E teve uma declaração do Rafael Veiga, também importante, antes da partida. Terminou 0-0 Palmeiras e Porto. Antes da partida ele falou um pouquinho sobre a situação do gramado, vou até abrir aspas aqui. Ele falou assim, a gente não conseguiu pisar no gramado. Repito, tá? Isso aí foi uma declaração antes do jogo. Mas ali de fora dá pra ver que tinha alguns pedaços que foram colocados há pouco tempo. Agora se vai soltar ou não, e é isso amanhã pra gente saber. Não soltou, né, o gramado ali ao longo do jogo, mas de fato, né, um remendado ali causou preocupação nos jogadores do Palmeiras, é algo pro time do Fluminense ficar de olho e ficar atento. A gente comentou ao longo dos últimos dias da questão do calor que fazia aqui nos Estados Unidos, poderia ser um ponto positivo para o Fluminense, algo para a gente explorar jogando contra o Borussia Dortmund. Naturalmente, nossos jogadores são mais acostumados à temperatura quente do que os alemães, mas olha, se vocês estavam nessa expectativa disso ajudar o Fluminense, podem tirando o cavalinho da chuva, literalmente, né? Porque tá chovendo em Nova York, cheguei ontem aqui, tá chovendo, tá friozinho, inclusive, né? É aquela coisa, chove um pouco, depois para, mas tem um clima mais chuvoso, ainda não vi um sol nessa cidade. Aqui de manhã, né, a gente tá 1 hora antes do Brasil, tá de manhã ainda também bem nublado, um tempo meio chuvoso, meio fresquinho, então aquele sol, aquela expectativa de um calorão para ajudar o time do Fluminense a conseguir correr mais do que o do Borussia Dortmund. Isso aí, pelo visto, não teremos, já que a previsão é de que não pare essa chuva e esse tempo nublado até amanhã, no horário dessa partida. E a presença do Fluminense no torneio, ao lado de Botafogo, que estreou com vitória ontem, o Flamengo que vai estrear hoje na competição, traz uma moral muito grande para a cidade do Rio de Janeiro. O Diário AS, lá da Espanha, destacou que o Rio de Janeiro vai ser a única cidade do mundo a ter 3 equipes na competição. Realmente é algo muito estrondoso e, sinceramente, cara, quando a gente soube da existência dessa competição, era algo até improvável. Quando a competição foi confirmada, o Fluminense não tinha ganhado ainda na Libertadores, muito menos o Botafogo. Eu lembro muito de eu
da minha ansiedade de pensar, poxa, o Flamengo já está classificado para essa competição. O Fluminense precisa urgentemente ganhar a Libertadores para também ir jogar a Copa do Mundo de Clubes. Não dá para a gente ter o Flamengo lá na competição e o Fluminense ficar de fora. E a gente ganhou a Libertadores e garantiu a nossa vaga. Depois de nós, o Botafogo também venceu. A gente sabe muito bem, né, que o futebol paulista vem sendo hegemônico no Brasil nos últimos anos, na última década, mas nesse recorte mais recente ali dos últimos 3, 4 anos, o futebol do Rio de Janeiro voltou a ganhar força. Os últimos 3 campeões da Libertadores são cariocas, e o Diário AS destacou isso numa publicação deles. Eles falam: Rio de Janeiro, a capital mundial do samba, do carnaval, das praias e do futebol. E aí eles destacam que nenhuma outra cidade do planeta terá 3 representantes. Aí falam, né, do Flamengo, Fluminense e Botafogo, que o futebol brasileiro dominou a Copa Libertadores nos últimos anos, e mais especificamente os times do Rio de Janeiro. O Flamengo ganhou 2019 e 2022, Fluminense ganhou 2023, Botafogo ganhou 2024. E aí eles falam, né, do Palmeiras, que é quem quebra essa hegemonia ali, né, que foi quem ganhou 2021. Não chega a quebrar uma hegemonia porque o Palmeiras ganha antes, né? Mas é o único não carioca entre os brasileiros que estão na competição. Dizem, né, que tem 4 times no Rio de Janeiro. Um deles, né, são 4 brasileiros, tem 4 times no Rio de Janeiro. Não sei o que aconteceu, que um deles não vai jogar essa competição, né? Enfim, depois eu vou tentar descobrir e trago pra vocês a informação do porquê que o 4º time do Rio de Janeiro não disputa essa competição, tá? Brincadeiras à parte, é realmente algo muito interessante de se pensar, né? Que a cidade do Rio de Janeiro é a que tem mais representantes nessa competição. É algo muito bacana. E teve mais um jornalista fazendo a projeção da competição e a projeção do Fluminense. Até onde o Flusão pode chegar nessa competição? A gente vai falar sobre isso antes, rapidinho. Deixa eu aproveitar para dar uma moral pra galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que tá aí assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. A galera chega junto, deixa o comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Mariano, lá de Brasília, pro Damata, de Petrópolis, pro Fabiano Pereira, de Cabo Frio, pro Assis, de Minasul, em Goiás, e também pro Carlos Alberto, de São Luís, no Maranhão. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos acompanhando. Quero falar então dessa projeção feita pelo jornalista Milton Neves, que falou das possibilidades do Flusão na competição. De acordo com ele, o Fluminense teve mais sorte, no chaveamento da competição, que apesar da gente estrear contra o Borussia Dortmund, que é uma pedreira, a gente vai enfrentar depois o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul e o Mamelodi Sundowns da África do Sul, e o que o Milton Neves entende que vão ser jogos tranquilos, o Fluminense deve passar com tranquilidade. E, na visão dele, a gente consegue com facilidade, né? Ele fala até que o 2º lugar do Grupo F estaria garantido, né? Só a gente fazer o nosso dever de casa, vencer o Ulsan e o Mamelodi, que a gente consegue passar em 2º lugar nessa competição. Só que, na visão dele, o problema é nas oitavas de final, porque se a gente passar em 2º e acontecer a lógica no Grupo E, a Inter de Milão passa em primeiro. E aí ele acha que, caso a gente enfrente a Internazionale, não tem menor chance para o Fluminense seria, sim, eliminado. Vale lembrar, né, gente? É torneio curto, assim, né? São 3 jogos, tudo pode acontecer. Eu, por exemplo, fiquei surpreso de ver o Al Ahly empatando com o Inter Miami. Um exemplo aqui, eu achei que o Al Ahly conseguiria vencer esse jogo. Aliás, o Grupo A, né, teve 2 jogos, os 2 jogos foram 0-0. Fica a curiosidade aqui. Então, pode acontecer um tropeço de alguma equipe. A Internazionale pode, por exemplo, empatar o jogo e aí, sei lá, passar em 2º, e o Fluminense em 2º também pega Monterrey ou River em primeiro, ou quem sabe até mesmo o Urawa Reds do Japão. A gente não tá falando muito desse time como uma possibilidade de passar de fase, mas eu sempre lembro daquela Copa do Mundo que a Costa Rica tava num grupo da morte, foi quem passou em primeiro lugar. Então assim, tudo pode acontecer. Acho que, claro, as projeções a gente faz, até porque nós, como torcedores, somos ansiosos, queremos, né, pensar no que a gente pode enfrentar e tudo mais, mas no final das contas, gente, é jogo a jogo, é partida a partida, pra gente saber o nosso caminho, e aquela coisa, a gente pode estar no nosso melhor dia, a Internacional está no pior dia deles, e a gente conseguir também uma classificação às quartas de final. Por que não? Já estamos aqui, vamos sonhar, né, vamos nos permitir sonhar com o Flusão nessa Copa do Mundo de Clubes. Como eu comentei brevemente, ontem teve Palmeiras e Porto, o jogo foi aqui em Nova York, na verdade Nova Jersey, né? O estádio não é em Nova York mesmo, o estádio é em Nova Jersey, que é uma cidade ao lado, é bem pertinho, e oficialmente ali pro torneio eles botam Nova York / Nova Jersey
porque, enfim, né, é a cidade mais importante aqui da região, é Nova York. E o Pepe, brasileiro, naturalizado português, jogou muito tempo lá em Portugal, é um grande ídolo da história do Porto, estava presente, claro, no estádio, foi entrevistado pela galera lá do Charla Podcast e eles falaram um pouquinho com o Pepe sobre a expectativa dos times brasileiros na competição. Quero destacar aqui a declaração do ex-zagueiro, se liga aí no que ele falou. Com certeza. Agora, falando o seguinte, os times brasileiros podem ter uma expectativa de chegar longe ou você acha que é muito difícil? Eu acho que sim, eu acho que com a qualidade, tanto o Palmeiras como o Flamengo, o Botafogo foi o atual campeão da Libertadores, eu acho que tem grande possibilidade, o Fluminense também. Agora, claro, dependendo do momento, as condições que vai estar também, eu acho que a FIFA está a proporcionar boas condições para os clubes. Agora é ver o que vai passar dentro do campo. Para fechar, você era um cara muito intenso. Essa diferença do calendário, o europeu voltando de férias e o sul-americano em ascensão, faz diferença mesmo? Eu acho que quando a bola começa a rolar, os jogadores querem ganhar. Tá aí então a declaração do Pepe, né? O que me chamou muita atenção é que o Pepe tem um sotaque português muito forte, né? Apesar dele ser brasileiro, se eu não me engano ele é alagoano, morou muitos anos em Portugal, né? Então ele fala realmente, parece muito um português falando, mas o Pepe é brasileiro, tá? E aí a análise dele, cara, é mais ou menos o que eu acabei de falar. No final das contas você pode olhar no papel e vai achar que os europeus vão ter favoritismo sobre os clubes brasileiros e tudo mais, mas cara, o que importa é na hora que a bola rola. FIFA tá conseguindo, né, colocar boas condições no torneio para todo mundo disputar. Aliás, uma preocupação que eu tinha antes da competição já foi por água abaixo. Os estádios estão cheios, está tendo bastante apelo para os jogos também. E agora são os times brasileiros dentro de campo fazerem o melhor que podem para avançar na competição. Quem sabe o Beto Júnior até fez uma pergunta interessante, né? O Pepe fugiu um pouco ali de responder, que é a questão do calendário, né? Os europeus estão voltando de férias, a gente está no meio da temporada. Teve até o presidente do Porto reclamando disso, dizendo que muitos jogadores não estavam querendo participar da competição. Curioso, né, cara? Quem tá classificado por ranking querendo meter marra e falar isso e aquilo, pelo amor de Deus, você tem que agradecer que você tá disputando o torneio. Você não ganhou nada pra estar aí. Não ganhou nada. Você tá pelo ranking e, sinceramente, vamos falar o português, claro. O Porto, o Benfica, o próprio Borussia Dortmund, o Red Bull Salzburg, são times que só estão no ranking, só classificaram por ranking, né? São convidados. Porque existe uma limitação de vagas por país. Senão teria um Barcelona nesse torneio, teria um Liverpool nesse torneio, que são equipes, muito fortes, que estão muito bem nessa última temporada, que não vão jogar a competição. Então, ainda tá reclamando, né? Pelo amor de Deus, né? Às vezes tem que ter um pouquinho mais de bom senso, de autocrítica e não falar nada, né? Mas tá aí a declaração do Pepe, ex-zagueiro, ídolo do Porto, né? Falando sobre a possibilidade dos jogadores do Fluminense e dos outros clubes brasileiros de conseguirem uma façanha histórica nessa competição. Martinelli, nosso volante, deu uma entrevista exclusiva ao Lance, onde ele falou sobre diversos assuntos, mas claro, falou bastante sobre a Copa do Mundo de Clubes. Eu quero destacar aqui algumas declarações do camisa 8 tricolor. Eu quero começar falando do confronto contra o Borussia, claro, né? Como que o Martinelli enxerga essa situação. Ele diz aqui que todo mundo coloca, né, o Fluminense e o Borussia como favoritos no grupo, mas que hoje em dia é difícil cravar algo. Eu acho que esse todo mundo é muito relativo, né? Todo mundo aqui no Brasil e tal, né? Que bota dessa maneira, porque a gente comentou nessa semana, lá o supercomputador da Opta coloca o Mamelodi como favorito a passar do grupo e não o Fluminense. Eu acho um erro muito grande. Algumas casas de aposta também cotam o Mamelodi como mais provável de passar em segundo do que o Flu. Acho que é um erro, inclusive uma oportunidade aí, né, pra galera, mas acho equivocado. Eu concordo que o Fluminense ao lado do Borussia Dortmund, quem estava como favorito para passar. Inclusive o Nico Kovac, técnico da equipe alemã, já falou abertamente sobre isso. Mas algo que me chamou muita atenção na declaração do Martinelli é que ele diz que a diferença, né, e o impacto que tem esse confronto de brasileiros, sul-americanos com europeus é muito mais físico do que técnico. E é algo que eu já venho percebendo e prestando atenção há bastante tempo. Ele fala aqui que a gente tem que chegar bem fisicamente, que está treinando forte, o time está se adaptando bem e que esse primeiro jogo é importante para dar confiança, para encarar os próximos jogos. É algo que realmente, assim, foi uma sensação muito grande que eu tive no jogo contra o Manchester City em 2023. Tava no estádio lá na Arábia Saudita e, sinceramente, a impressão que eu tinha vendo, eu vi o jogo muito de perto, assim, do campo, a impressão que dava é que os jogadores do Manchester City eram muito maiores e muito mais rápidos do que os jogadores do Fluminense. A questão era muito física, não que o time do Fluminense não tivesse qualidade técnica, mas em determinados momentos parecia que era um jogo do Fluminense, era um time sub-20 jogando contra um time profissional. Isso é triste de se falar, mas a impressão que passava era muito essa, tá?
de que a diferença física era muito grande entre as equipes, e aí essa questão do calendário pode ajudar a dar uma equilibrada. Achei muito interessante essa declaração do Martinelli. Ele falou que vai ser também um jogo muito difícil, que o Renato Gaúcho vai passar muito vídeo, né, pra gente analisar, no caso os jogadores do Fluminense, analisarem ali como joga o Borussia Dortmund, como joga o nosso adversário. Martinelli fala que vai ser um sol muito forte, coitado, né? Isso aí já foi por água abaixo. Pelo que eu tô vendo aqui desde que eu cheguei em Nova York, ontem à tarde, né, que eu cheguei, acho muito difícil tá sol, até pela previsão do tempo, tá dizendo que vai cair chuva, ou pelo menos ficar um clima nublado ao longo do jogo amanhã. E ele promete um time muito aguerrido na marcação, mas para jogar futebol também, né? Acho que essa consciência de que tem que se defender bem para depois sair para atacar contra os times europeus é algo bem cristalino na mentalidade dos jogadores. Ele falou um pouquinho sobre a ansiedade, né, pro torneio, uma pergunta que é realmente muito interessante, porque é algo que eu particularmente pensei bastante ao longo do ano, né, cara? Como é que tá a cabeça do jogador para jogar a Copa do Mundo de clubes, um torneio dessa magnitude? Se lá na Europa tem alguns clubes, né, desdenhando, alguns jogadores deram uma desdenhada, para os sul-americanos, para os asiáticos, para os africanos, é uma oportunidade muito bacana essa competição. O Martinelli falou sobre isso, né? Que disse que parecia que ia demorar a chegar, tinha as outras competições, então tinha que se manter focado nelas, mas que existia essa expectativa muito grande de jogar a competição, e quanto mais o Mundial se aproximava, mais ansioso os jogadores ficavam. E essa mudança de formato também é muito bacana, né? Porque o Fluminense jogou o Mundial em 2023, o Martinelli jogou, inclusive foi bem na competição, para mim foi um dos melhores jogadores do Fluminense no torneio. Mas era diferente, né? O Fluminense jogou 2 jogos, joga uma semifinal contra o Al-Ahly, a gente vence e joga a final contra o Manchester City. Agora, para começo de conversa, já são 3 jogos, já são a fase de grupos com 3 jogos, a gente vai enfrentar um europeu, um asiático e um africano, já começa por aí. Tem a possibilidade de passar de fase e tudo mais, então é algo assim, é algo completamente novo e muito bacana que o Fluminense e os outros clubes brasileiros que estão na competição vão viver. E aí ele fala que queria muito viver isso, né? Com o Fluminense, essa grande experiência, e deixar o nome do clube gravado na história da competição. E aí depois ele reforça algo que é importante, né? E depois seguir, vai ter Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, etc e tal. A temporada não acaba na Copa do Mundo de Clubes, claro que é um torneio muito importante. Ao meu ver, para a diretoria do Fluminense não tem que ser dessa maneira, ser o torneio mais importante da temporada, mas para mim, como torcedor, é o mais importante. Eu não tenho a menor dúvida. Se eu tiver que escolher um título pro Fluminense ganhar esse ano, eu escolho a Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que, você que tá aí assistindo, com certeza pensa igual a mim. Não tem o que fazer. Se puder escolher, é esse torneio. Enfim, competição gigantesca pro Fluminense vencer. Ele reforça a questão da torcida, né, da importância. A família dele vai estar aqui nos Estados Unidos, né, o que é sempre muito bacana, até pela localização de onde é a competição e tudo mais. Sempre acaba unindo o útil ao agradável, né? Então a família dos jogadores, a maioria deve estar aqui para acompanhar esse torneio e acompanhar a participação do Flusão na Copa do Mundo de Clubes. Eu quero destacar aqui agora uma publicação feita pelo jornal The Athletic, lá da Inglaterra, em que eles falam sobre os principais jogadores para ficar de olho na competição. Separam ali por grupos para falar, né? Os principais jogadores de cada equipe. Toda equipe teve um jogador destacado, mas me chamou a atenção que do Fluminense apenas um jogador foi destacado como um atleta para ficar de olho na competição. Vou falar, na verdade, do grupo F como um todo, tá? Do Borussia Dortmund foram 2 jogadores, o Jamie Gittens e o Joe Bellingham. A gente comentou sobre ele, recentemente contratado pelo Borussia Dortmund, estava no Sunderland, conseguiu acesso para a Premier League, foi contratado pelo Borussia Dortmund, fazendo mais ou menos o caminho que o irmão dele fez, né? O Jude Bellingham jogava no Birmingham, se eu não me engano, foi para o Borussia Dortmund, e do Borussia Dortmund agora está no Real Madrid, é um craque mundial. O Joe Bellingham, irmão mais novo, sai do Sunderland também para o Borussia Dortmund, um jogador a se destacar. No Mamelodi Sundowns, o jogador que eles destacam é o Rowan Williams, jogador lá da equipe sul-africana, o principal atleta deles, e no Ulsan Hyundai, o Jo Hyun-woo. Não sei se eu pronunciei certo o nome dele, peço perdão, coreano não é o meu forte. No caso do Fluminense, o único jogador que o The Athletic destaca é o Thiago Silva, nosso capitão, zagueiro. Tecnicamente falando, é o melhor jogador do Fluminense, o jogador, claro, mais conhecido no mundo todo. Mas me chamou a atenção, porque tem outros jogadores no Fluminense para se destacar, sobretudo o John Arias, tá? John Arias, do meio para frente, é com certeza o principal nome do Fluminense.
Para mim, é o principal nome do futebol brasileiro, do meio para frente, e é um jogador que eu acho muito subestimado, é muito pouco falado o potencial e a qualidade do John Arias. Isso fica muito ilustrado com isso aqui que eu quero jogar na tela. O Bruno Formiga, jornalista da TNT Esportes, fez uma seleção dos clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. E vamos botar aqui na tela para vocês verem a escalação dele. Eu sei que vai ter muita gente já no Chile, que tem goleiros de alto nível, mas eu vou, pra mim, com o mais constante deles, o Everton. E aí eu vou ter que ir de 3 zagueiros para não cometer injustiça. Léo Ortiz, Thiago Silva e Gustavo Gomes. Não dá para tirar nenhum dos 3 aqui. Aí vou meter numa ala o Wesley, na outra ala eu vou meter o Estevão, porque tem que jogar. Não dá para tirar o Estevão. E aí no meio, Jorginho, Marlon Freitas e Gerson, com Arrascaeta e Pedro na frente. O Arrasca tendo uma liberdade ali, vai ser um 10, vai ser um segundo atacante e vai estar livre, leve e solto para criar. Monta uma seleção melhor que essa aí que eu duvido. Tá aí então o Bruno Formiga, né? Essa foi a seleção dele. Alguma coisa, né? Primeiro, o Gerson nem vai jogar competição, né? Tá sendo vendido pro Zenit da Rússia. Ele botou aí o Gerson nesse time. Mas o que me chamou a atenção, não vou nem entrar no mérito aqui do goleiro, tá? A gente poderia debater se o Fábio deveria estar nessa lista no lugar do Everton e tudo mais. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu vou entrar no mérito do John Arias, mais uma vez fora dessa seleção. Sempre que fazem esse tipo de seleção, o John Arias sempre tá fora. Nunca citam o John Arias. E isso, cara, é bizarro, assim. Pra mim, ele é o jogador mais subestimado do futebol brasileiro. Porque o John Arias joga muita bola, titular da seleção colombiana, um destaque desde 2022 aqui com a camisa do Fluminense, e é sempre muito subestimado. Isso, por um lado, acaba sendo bom pro Fluminense, porque o jogador fica menos no radar, né? Enfim, renovou agora com o Flu, não foi vendido pra Europa e tudo mais. Mas pro jogador deve ser algo irritante, né? E, cara, pra mim ele é o melhor jogador do futebol brasileiro hoje, tá? Isso pra mim, eu enxergo isso de maneira muito clara e não acho que eu estou sendo clubista quando digo isso. Mas tá aí o Bruno Formiga, que é um cara que acompanha muito o futebol brasileiro, é especialista na área, escala uma seleção sem a presença do nosso colombiano. O John Arias vai calar a boca de muita gente nessa Copa do Mundo de Clubes, eu tenho total certeza. Torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Agora eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo. Você também concorda comigo que o Bruno Formiga foi injusto não botando o John Arias nessa lista da seleção dos brasileiros na Copa do Mundo de Clubes? Então deixa o seu comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.